E aí, galerinha, beleza? Vamos então começar a revisão de conteúdo de direito das coisas para facilitar os estudos de vocês, tá? Em que pese eu ter que apresentar aqui aproximadamente 50 e tantos slides, nós vamos passar, tentar não estourar mais de 20 minutos e esse material vocês vão receber via sistema para estudo. Então, eu vou me concentrar no conteúdo mais importante de que vocês precisam revisar e, assim, elaborar uma boa avaliação do primeiro bimestre desse ano. Então, eu começo falando com esse gráfico. Ele é interessante porque vocês precisam observar essa parte do conteúdo, onde tem a diferença de direitos pessoais e direitos reais. Nós podemos observar que direitos pessoais falam de obrigações, contratos e empresas, e essa parte da matéria nós estudamos em Direito Civil 2, que é obrigações e responsabilidades. Há uma diferença entre essa parte da matéria e a parte da matéria que estamos estudando agora, que é direitos reais e direito das coisas. Então, ali embaixo eu coloco a diferença entre os dois, considerando que direito real ele é imediato e o direito pessoal é relação entre pessoa, tá? É mediato. Esse quadro eu trago classificações, características, na verdade, características do direito real, características do direito pessoal. Essas características são aquelas que irão diferenciar o que é o direito real e o que é o direito pessoal. Eu coloco que são normas de ordem pública, falando de direito real, e de direito pessoal, normas dispositivas, né? Falo que real é imediato, pessoal é imediato, real é permanente, pessoal é transitório, real é absoluto e erga omnes, pessoal é relativo e inter partes, real é números clausus, direito pessoal é números apertos, real é jus in re, que é direito à coisa, e pessoal é direito a uma coisa. O objeto principal da relação de direito real é a coisa, e o objeto principal com relação ao direito pessoal é a prestação. No direito real admite-se o direito de sequela e no direito pessoal o patrimônio como garantia, tá? Agora, entendendo tudo isso, eu venho explicando tópico por aqui, após esse quadro explicativo. Irei usar esse quadro explicativo mais à frente quando falarmos de características dos direitos reais, tá? Sem aprofundar muito, porque isso já foi feito em sala de aula. O conteúdo de sala de aula foi bem resumido, mas eu estou aqui só para complementar, tá? Então, para evitar ficar lendo esse conteúdo que vocês já vão receber via sistema, vocês já receberam também esse conteúdo quando nós estudamos essa matéria, e nós já debatemos sobre essa parte do conteúdo na aula específica sobre o tema. Então, para evitar ficar lendo essa parte de conteúdo explicativo aqui, eu vou explicar direto do quadro diferenciado, de diferença entre direitos reais e direitos pessoais, tá? O que é importante para a gente? Não só para avaliação, mas também para conhecimento. Eu tenho que entender que o direito real, que é a matéria que nós estamos estudando agora, que vai começar lá para depois do artigo 1190 e tantos, do Código Civil para frente, eu vou dividir esse direito real na verdade, dividir não. Eu vou trabalhar direito das coisas e dividir direito das coisas em duas partes. A primeira, que é a posse, que está prevista no artigo 1196 do Código Civil, e a segunda, que é direito real, que está previsto no artigo 1225, onde ele diz o que é direito real no Código Civil e identificando propriedade no artigo 1228 do Código Civil. Vamos falar melhor sobre isso mais à frente. Obviamente que eu tenho diferenças entre direito das coisas e direito real para direitos pessoais, né? O próprio nome diz direito pessoal. É aquele onde há a relação entre partes, entre sujeitos de direito. Se eu tenho sujeitos de direito, eu desenho aquele boneco, esse sujeito de direito, como por exemplo A e B, tendo um negócio jurídico, há uma intenção. Exemplo, A quer vender, B quer comprar. Se A quer vender, A tem que ser proprietário da coisa, tem que ser dono da coisa. Logo, ele vai estipular e determinar condições para B, que é o comprador, aceitar. Se B não aceitar, não há negócio jurídico nessa situação. Agora, se B aceitar, existe um negócio jurídico a ser realizado. Então, a partir do momento que se inicia um negócio jurídico,
eu passo a ter vínculo jurídico obrigacional. E como é que eu vou explicar isso? Falando de direito pessoal, A vende um imóvel para B. B aceita as condições de A, assina um contrato de compra e venda. Logo, o contrato de compra e venda é a manifestação de vontade das partes. E o que está previsto dentro do contrato são normas dispositivas de direito privado. São as partes que vão negociar as condições de pagamento, prazo para pagamento, prazo para entrega da coisa, tá? Tudo dentro do contrato de compra e venda. Por essa razão, o direito pessoal é denominado como normas dispositivas, tá? Normas dispositivas de direito privado, vontade das partes. Ela é imediata porque ela vai ter um tempo. Ela é transitória porque ela vai ter um tempo. E ela é relativa por ser inter partes, porque é entre pessoas, entre sujeitos de direito. Agora, tratando a parte de direito real, eu não tenho normas dispositivas. Lá, eu não tenho relação entre sujeito e sujeito. Eu não tenho relação entre sujeitos, eu não tenho relação entre partes. Eu tenho relação entre sujeito e coisa. E essa relação ela é vertical. É uma relação de poder, é uma relação de domínio, e lá eu vou ter intervenção do poder público. Por isso que eu falo que ali, no direito real, é regido por normas de ordem pública, norma de direito público. Porque quando eu, sujeito de direito, sou proprietário de uma coisa, de um imóvel, eu tenho uma relação direta de poder e de domínio, e o que vai regulamentar essa relação é o Código Tributário Nacional, que vai impor o pagamento de imposto, no caso o IPTU. Então, por isso que eu falo que há uma relação de norma de ordem pública nessa relação. Ela é imediata, porque ela é direta, ela é permanente, porque vai durar ao longo da minha vida. E esse direito de propriedade que eu posso exercer vai passar para direito sucessório quando eu vier a falecer. Por isso que ela é permanente, ela não vai ser transitória. E depois eu falo que ela é erga omnes. Então, esse efeito, quando o meu nome passa a constar no registro geral de imóvel, esse efeito vai ser oponível contra todos os sujeitos passivos indeterminados. Então, toda aquela galera que quer entender e saber quem é o proprietário daquele imóvel, através do cartório de registro de imóvel, vai saber que sou eu o proprietário. Então, esse efeito se chama efeito erga omnes, oponível contra todos, tá? Continuando a diferença, quando eu falo de números clausos e números apertos, eu falo de dispositivo legal. Se vocês olharem ali o artigo 1225 do Código Civil, vai falar: são direitos reais, inciso 1, a propriedade. Então, ele é taxativo no que é direito real. Então, eu digo que quando eu trato de números clausos, eu falo de uma situação que indica o que realmente é. E apertos a mesma coisa. Eu tenho um rol relativo, e aí é exemplificativo. Quando eu falo de juiz in ré, que é direito à coisa, e juiz in ad rem, que é direito a uma coisa, eu vou buscar uma coisa através do direito pessoal, através de um contrato de compra e venda. Eu tenho direito a uma coisa. Tá? Se eu não pagar o contrato de compra e venda, não quitar o imóvel, não adimplico aquela relação contratual, eu não terei direito àquela coisa. Já o direito a uma coisa é o direito que eu posso exercer. O direito à coisa, na verdade, é o direito real. Eu posso exercer direito sobre aquela coisa. Se eu sou proprietário, eu tenho direito a ela. Eu tenho direito ao imóvel. Eu tenho direito à coisa. Então, se eu compro um imóvel, eu tenho o direito de residir no imóvel. Eu tenho a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa. Tá? Na relação entre sujeito e objeto, o objeto principal é a coisa. Na relação entre sujeito e sujeito, o objeto principal é a prestação. Por quê? Lá no direito pessoal, o objetivo é o adimplemento. Há uma cooperação do devedor para com o credor, porque ele tem que pagar, ele tem que adimplir para depois receber as chaves do imóvel. Então, o devedor coopera com o credor na busca da sua pretensão. Por isso que o objeto principal dessa relação é a prestação, porque se não houver a prestação, não vai haver a contraprestação e, obviamente, vai surgir uma ação de cobrança ou uma ação executiva. E aí, no direito real, eu tenho o direito de sequela.
que o proprietário da coisa pode perseguir a coisa caso essa coisa seja passada ou vendida ou negociada para outra pessoa. E o direito pessoal, o patrimônio é de garantia. Ah, mas como é que o patrimônio é a garantia se aqui no direito pessoal eu não trato de coisa, eu só trato de relação entre pessoas? Simples, se eu tenho um contrato, e eu sei que esse contrato é normas dispositivas, norma de direito privado, e lá tem direitos e deveres e obrigações, caso não haja o cumprimento, o único órgão que vai poder dirimir essa questão é o Poder Judiciário, é o Tribunal de Justiça. Então, através de uma ação judicial, se busca a satisfação da pretensão do credor. E se o credor continuar não recebendo durante o processo judicial, cabe ao devedor pagar o seu débito com o patrimônio que ele possui, se possuir. Então, o patrimônio do devedor serve como garantia na fase de execução e penhora, depois de um processo um processo judicial transitado em julgado, que não cabe mais recurso, que inicia-se uma fase de cumprimento de sentença, tá? Esse devedor pode sofrer com bloqueio de conta, bloqueio de bens. Por isso que o patrimônio é a garantia, independente se arrolar esse patrimônio no contrato de negócio jurídico ou não. Fechado aí? Então, aqui, essa explicação toda está aqui. Estou passando para vocês, que a gente acabou de explicar. Esse documento, esse material vai chegar para vocês. Quando eu falo de direitos reais, eu tenho números clausos, então é um rol taxativo. Basta chegar ali e olhar no artigo 1225, que vai estar lá, os incisos indicando tudo que é direito real. Tá? Direito real não se confunde com o direito das coisas, mas dentro de uma interpretação legal, eu tenho o direito real dentro do direito das coisas. Basta analisar a estrutura do Código Civil. Teoria geral das coisas, bens corpóreos e incorpóreos. Então, aqui, quando nós tratamos, vou voltar aqui a apresentação do slide para vocês verem e a gente fazer o um comentário sobre a avaliação que está por vir. Quando nós tratamos de diferença entre direito real e obrigacional, eu trouxe o quadro. Expliquei cada item. E aqui está escrito a diferença de cada uma delas. Quando eu falo de teoria geral das coisas, eu vou focar na parte de bens corpóreos e incorpóreos. Eu não quero falar de tangíveis e intangíveis, tá? Eu vou falar de corpóreo e incorpóreo. E eu trago aqui de imediato para vocês objeto e sujeito no direito das coisas. Eu trago a situação do direito sui generis, tá? O que significa o direito sui generis? Eu posso imaginar que um direito de propriedade intelectual, por exemplo, uma música, uma obra literária, ela pode ser registrada. Uma obra artística pode ser registrada. E esse registro gera propriedade. Então, isso quer dizer que trata-se de direito sui generis. Quando eu falo de bens corpóreos, eu falo de coisa palpável, como eu pego, por exemplo, aqui, esse token. Isso aqui é uma coisa, ela é materializada. Eu consigo enxergar e consigo pegar. Então, se eu enxergo e pego, eu tenho um bem corpóreo, uma coisa corpórea. Agora, se eu não enxergo e eu não pego, eu tenho uma coisa incorpórea, ou bens incorpóreos. Eu coloco aqui nesse gráfico bens corpóreos como móveis e imóveis. Posso falar que isso daqui é uma coisa móvel. E o apartamento é uma coisa imóvel, uma casa é uma coisa imóvel. Ela existe, eu visualizo. Eu não tenho esse mesmo exemplo para bens incorpóreos, porque eu não vejo, eu não pego, não é palpável, logo é incorpóreo. Eu posso trazer como exemplo de bem incorpóreo uma obra literária. Posso falar de uma letra musical. Posso falar de uma composição artística, coisa que eu não vejo. Uma marca, uma patente, registros da propriedade intelectual são incorpóreos, porque eu sei que ele existe, mas eu não pego, eu não vejo, eu não pego. Antigamente não tinha essa discussão e ficava determinado o seguinte: só pode ser objeto de propriedade bens corpóreos, porque eu vejo, porque eu pego. Não há como ver e pegar uma situação que seja incorpórea. Mas a doutrina vem evoluindo, a legislação também vem, então agora a gente fala que bens incorpóreos também podem ser passíveis de propriedade. Aí é que está o pulo do gato da situação, porque eles são bens sui generis.
Trago aqui uma leitura rápida. O objeto pode ser bens corpóreos, móveis e imóveis, bens incorpóreos, tudo que eu expliquei está aí, o exemplo está aqui. Não vou ficar me atendo a questões de tangíveis e intangíveis. Sujeito ativo, nós sabemos que é o titular do direito subjetivo absoluto do bem, e sujeito passivo é sobre quem recai o dever de respeito ao exercício do direito pelo sujeito ativo. Exemplo, sobre sujeito ativo e sujeito passivo. O sujeito ativo é o proprietário do imóvel que vende o imóvel para outra pessoa. Essa outra pessoa é o sujeito passivo. Então, sobre o sujeito passivo recai a responsabilidade e a obrigação de pagar pelo preço, tá? E aí, depois que o sujeito passivo efetua o pagamento, já está adimplida a relação contratual e ela se extingue. Se houver a contraprestação do pagamento e a entrega das chaves do imóvel, então, a partir do momento que o sujeito passivo paga totalmente o preço, acaba, quita tudo, ele vai ficar na condição de credor, porque ele vai precisar receber as chaves, então ele passa a ser sujeito ativo da relação. Se o proprietário não entregar as chaves, aí o sujeito que naquela relação anterior era passivo tem o direito de demandar judicialmente contra o proprietário, né, sendo sujeito ativo, e aí vai cobrar as chaves através de um processo judicial, e na ação judicial, esse proprietário que era sujeito ativo passa a ser sujeito passivo. Espero que vocês tenham pego essa visão aí. Passou? Objetivo, figuras híbridas ou intermediárias. Nós falamos de figuras híbridas ou intermediárias porque nós estamos estudando Civil 4, passamos por Civil 1, que na verdade falávamos de pessoa jurídica, pessoa física, nascituro, o direito das personalidades. Chegamos em Civil 2, que é direito obrigacional e responsabilidade. Nesse direito obrigacional e responsabilidade, nós vemos a relação entre pessoas, nós acabamos de ver no primeiro slide ali, nós analisamos também as obrigações do devedor, as obrigações do credor, então eu tenho a palavra obrigação, representando o direito obrigacional. Depois, no Civil 3, nós estudamos contratos, né? Como é que eu vou materializar a vontade das partes? Através dos contratos. E agora nós estamos estudando direito das coisas e direitos reais. Então, no direito das coisas e direitos reais, eu não necessariamente, não estou falando obrigatoriamente, preciso estar falando de obrigações aqui a todo momento. Quando eu trato de figuras híbridas ou intermediárias, é porque eu pego uma figura do direito obrigacional e aplico essa figura no direito real. Eu coloco como item 1 ali, ó, obrigação próprio terreno. Então, se eu tenho uma obrigação, que eu identifico essa obrigação no direito obrigacional, e tenho o próprio terreno, que é uma palavra em latim que a gente estuda em Direito Civil 4, eu tenho coisa como rem e acompanha como propter, ou seja, próximo da coisa, acompanha a coisa. Então, eu tenho uma obrigação que acompanha a coisa. Então, essa obrigação que acompanha a coisa é uma obrigação exclusiva da coisa, tá? Imaginemos um imóvel e a obrigação seria o IPTU, porque eu tenho, por norma de direito público, que pagar o IPTU. A responsabilidade do pagamento é do proprietário do imóvel, mas esse IPTU é registrado na matrícula do imóvel. Então, cada proprietário que for mudando naquele imóvel vai assumindo a responsabilidade de pagar essa obrigação de IPTU. Tá? E como essa obrigação do IPTU acompanha a coisa, conhecemos essa obrigação próprio terreno como obrigação ambulatória ou obrigação ambulatorial, que sempre acompanha a coisa. Beleza? Nós falamos aí de obrigação próprio terreno para a coisa imóvel, mas para a coisa móvel nós temos o IPVA, por exemplo, que é atrelado à coisa, não ao CPF do sujeito. Por isso que eu uso obrigação próprio terreno e considero como híbridas ou intermediárias. Ônus real, né? Ônus real é uma obrigação que decorre da coisa. Então, tudo aquilo que tem de despesa da coisa é um ônus da coisa. Se eu for comprar um imóvel, o que eu tenho que fazer? Buscar na certidão de inteiro teor ou certidão de ônus reais do imóvel para saber se esse imóvel tem dívida, para saber se esse imóvel tem ônus. Se esse imóvel tiver alguma dívida ou ônus, algum custo para eu poder regularizar, para poder comprar, normalmente não vale a pena fechamento de negócio.
tá? Então, ônus significa despesa da coisa. Aí eu coloco ali que são obrigações que limitam a fruição do uso e a disposição da propriedade. Então, como é que eu vou vender um imóvel? Como eu vou deixar disponível um imóvel se ele tem dívida de PTU? Aí eu boto que representa direitos sobre algumas coisas alheias, sobre direito onerado, cuja utilidade consistiria em gerar crédito pessoal em favor do titular. Beleza. Na realidade, ônus significa uma despesa que recai sobre a coisa, por isso que é ônus reais. Tá? Eu falo de obrigação de pagar o ônus, então se eu trago a obrigação do civil 2, eu tenho uma relação híbrida, uma figura híbrida ou intermediária. Eu fecho a terceira situação de exemplo aqui como figura híbrida ou intermediária, é a obrigação de eficácia real, que são obrigações que ganham oponibilidade contra terceiro. E eu cito o exemplo do erga omnes, tá? Lembrando que erga omnes é uma norma que atinge a todos. E a eficácia real, que ela fica bem clara na lei de locações. Se eu tenho uma propriedade, por exemplo, eu tenho total e plena responsabilidade por ela, tenho totalidade dos poderes dela, posso alugar esse imóvel, a minha relação com a coisa, ela é de propriedade. A minha relação com o sujeito passivo indeterminado é uma relação de é uma eficácia erga omnes. E a minha responsabilidade com a coisa é uma responsabilidade de obrigação ambulatória. Tá? O locatário que reside no meu imóvel também tem uma relação direta com a coisa, tem o direito de usufruir da coisa, porque ele tem um contrato de locação. E aí, diante dessa apresentação perante a coletividade, ele usa o imóvel como se dono fosse, mas não é. Ele só exerce direitos. Tá? Então, a obrigação por eficácia real é uma obrigação que ganha oponibilidade contra terceiros que adquirem imóveis sobre determinado bem, tendo em vista o seu registro, sem perder o caráter de direito pessoal ou direito a uma prestação. Tá? Eu coloquei o exemplo do contrato de locação, porque eu tenho uma pessoa lá dentro residindo e eu sou proprietário. Tá? E perante o registro, eu sou proprietário, não a pessoa que está usando. E esse registro gera influência contra pessoas, contra sujeitos indeterminados. E essa minha relação com a propriedade é direta, mas a minha relação contra sujeito passivo indeterminado é indireta. Passando aqui, conceito de posse. Se vocês observarem, tudo que nós estamos falando está dentro do cronograma de que nós batemos na última aula. Tá? Resumos para estudo. Conceito de posse. Posse é um domínio fático que a pessoa exerce sobre a coisa, cabendo considerar ser um conceito intermediário entre direitos pessoais e direitos reais. Beleza, posso dizer assim. Mas eu posso dizer também que posse é fato. Posso dizer também que posse é um direito. Eu trago um conhecimento da doutrinadora Maria Helena Diniz que fala assim: a posse detém de caráter híbrido. A posse é um direito real, para ela, como desdobramento do direito de propriedade, para ela. Falando de conceitos de evolução histórica, o autor Pontes de Miranda mostra que a distinção da concepção de posse no direito moderno e romano com relação à origem da posse, dizendo que a diferença entre a concepção da posse do direito contemporâneo e a concepção romana da posse não está apenas na composição do suporte fático, ou seja, para ter posse não basta apenas estar na coisa, para ele. E ele coloca, nem ânimos, nem corpos, ou seja, nem vontade, nem a coisa. Em vez da vontade e da coisa, ou da coisa simplesmente, então a maneira de Von Ehring, que é um doutrinador, um estudioso e que tem a sua teoria de Ehring. Então essa própria relação é fática sobre a posse. Em relação ao sistema antigo, viam laços entre pessoas e coisa. Então, desde a antiguidade, a relação entre sujeito e coisa é considerada como posse. Tá? Isso é um desdobramento de um entendimento doutrinário de Pontes de Miranda, que pegou a evolução histórica da posse. Tá? Então, nós estamos interpretando posse como domínio fático, posse como um desdobramento do direito de propriedade, posse como a origem de tudo.
Temos 3 situações aqui. Mas, atualmente, como é que a gente vai interpretar posse? Posse pode ser fática e de direito. O que é posse fática? Basta estar na coisa, falando de bem imóvel. Basta estar com a coisa, falando de bem imóvel. Peguei o token, tá? Agora, vamos evoluir esse conceito. Se basta eu estar com a coisa ou basta eu estar na coisa, eu tenho posse fática. Mas a posse ela pode ser de direito? Pode. Se eu desejo alugar um token, eu faço um contrato para ficar com o token por 12 meses. Então, a partir do momento que eu assino o documento, eu passo a ter direito sobre a coisa. Se eu tenho um imóvel, quero alugar, procuro uma imobiliária, assino um contrato de locação antes de entrar no imóvel. A partir desse momento que eu assino um contrato de locação, eu tenho direito a uma coisa. Por isso que lá é a coisa. Por isso que lá na diferença eu tenho a diferença de direito real para pessoal, direito à coisa. Tá? Então, quando eu tenho contrato de locação, eu tenho o direito para poder usufruir do imóvel, pego a chave do imóvel na imobiliária, vou lá no apartamento, entro e passo a exercer meu direito de posse. E assim que eu entro no imóvel, passo a ter a posse fática. Beleza? Então, posso dizer que a posse fática é direta? Posso. Bora evoluir. Mas é lógico, antes de eu chegar na teoria, eu vou contar uma história aqui para vocês que a gente já falou em sala de aula. Lembra da evolução histórica? Nós temos conceitos de evolução histórica que trouxeram teorias e temos análise fria da lei. Então, tem a posse de conceito legalista e a posse de conceito de evolução histórica. Nós falamos de doutrinadora Maria Helena Diniz e ela disse que posse é direito real. Agora, abre lá o artigo 1225 do Código Civil e vê se você encontra no rol taxativo desse artigo a palavra posse. Mas abre a doutrina do Pablo Stolzen, estude e veja o que Pablo Stolzen entende de posse. Ele diz que posse não é direito real. Tá? Analise o Código Civil, faça um organograma dele e veja o que tem em cima o título. Direito das coisas. Artigo 1196, outro título, que está abaixo, capítulo, direito das coisas, título, posse. Aí você evolui no estudo, chega no 1225, título, direitos reais, são direitos reais. Então eu tenho direitos reais contido em direito das coisas, mas eu não posso dizer que posse é real. Posse não é direito real, pela análise legalista. Posse é direito das coisas, propriedade é direito real e propriedade também é direito das coisas, tá? E eu costumo fazer aquele desenho no quadro explicando o boneco e a casa. Eu tenho duas interpretações para o boneco e para a casa. O boneco com relação direta com a coisa, esse boneco com relação direta com a coisa, ele pode ter uma relação de posse, como ele pode ter uma relação de propriedade. Se ele tiver uma relação de posse com a coisa, eu vou trazer outros conceitos. Se ele tiver relação direta de propriedade com a coisa, mais outros conceitos. Então, tem diferença entre posse e propriedade. Então, bora para as teorias da posse aqui. São 3 teorias para posse, tá? Eu vou avançar. Primeira teoria, teoria subjetiva ou subjetivista, para você decorar o S de subjetiva e S subjetivista é de Savigny. Entendedor dessa teoria. O que ele defende aqui? Para que haja posse, tem que ter o corpus e tem que ter o ânimos domínio. Ou seja, para que haja posse, tem que ter a coisa mais a vontade de ser dono da coisa. É isso? Para ter posse, eu tenho que ter vontade de ser dono dela? Claro que não, porque assim eu vou me qualificar com outra situação. Para eu ter propriedade, sim, eu tenho que ter vontade de ser dono. Mas para ter posse, não. Então, nessa teoria, ele entende que a locação, eu botei ali, ó, para a teoria subjetivista ou subjetiva, podemos considerar que o locatário ou comodatário não seria possuidor, não seriam possuidores. Não haveria intenção de tornar-se proprietários. Então, se eu tenho um contrato de locação, eu tenho a posse, ou melhor, voltando, se eu tenho um contrato de locação, eu tenho a coisa, que é o que eu vou locar, né? E eu tenho vontade de ser dono dessa coisa? Não. Eu tenho vontade de usar a coisa. O meu ânimos não é um ânimos de ser dono.
Eu quero exercer o meu direito de usar a coisa. Então, eu descarto. Eu não tenho ânimos domínio ali. Então, para essa relação, a locação nessa teoria, ela é apenas uma detenção. Estou na coisa por um determinado tempo e vou sair. Aí, lógico, nós vamos falar uma diferença também entre posse e detenção. Tem diferença aí. Mas essa teoria ela não é aceita pela doutrina brasileira. Segunda teoria, teoria objetiva ou objetivista, que é de von Ehring. Lá ele entende o seguinte: posse é igual a corpus. Ele entende que posse é um direito. Para posse ser um direito, posse também é um fato. Então, essa teoria ela é uma teoria aceita pelo Código Civil brasileiro. Então, temos essa diferença. Aqui eu falo do artigo 1228, que eu distribuo o GRUD, que é gozar, reivindicar, usar e dispor. Gozar, reivindicar, usar e dispor são direitos do proprietário. Pode ser direito de possuidor? Pode. Vamos ler o 1196 aqui em cima. Considera-se possuidor todo aquele que de fato tem de fato o exercício, pleno ou não, de alguns dos poderes inerentes à propriedade. Alguns dos poderes, nem todos os poderes. Então, peraí. Se eu sou possuidor, eu tenho direitos de proprietário? Sim. Tenho todos os direitos de proprietário? Não. Eu tenho alguns dos direitos de proprietário? Sim. Quais são? Bora lá ver no 1228. 1228. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa. Espera aí. Eu posso usar e gozar da coisa sendo possuidor? Sim. Posso dispor sendo possuidor e não sendo proprietário? Não. Eu não posso vender coisa que não é minha. E o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou a detenha? Eu, como possuidor, posso? Pode. Por quê? Porque nas ações de defesa da posse, eu não discuto propriedade, eu discuto posse. Se posse é um direito e posse também é um fato, beleza, eu como possuidor, eu posso discutir, desde que eu comprove o meu direito à posse. Fechado aí? Reivindicar não cabe ao possuidor, reivindicar cabe apenas ao proprietário, porque para reivindicar eu busco discussão de propriedade, não discussão de posse. Aí eu coloco assim: possuidor não tem o poder de dispor da coisa, mas pode defendê-lo. Proprietário tem todos os poderes, mais títulos ou registro. Então, todo proprietário é possuidor. Pode ser direto ou indireto, mas nem todo possuidor é proprietário. Eu botei até ali, ó, fica a dica. Terceira e última teoria da posse, que também existe a teoria do contrato, que também existe a teoria da propriedade. É a teoria de Raymond, que é a função social. Não basta saber do corpus, mas o uso que se faz do corpus e o seu impacto sobre a coletividade. Isso a gente já falou várias vezes em sala de aula, acredito que já entrou na cabeça de vocês o que quer dizer a função social, né? A função social, ela deve gerar um impacto positivo, porque se ela não gera impacto positivo, o proprietário tem o seu direito restringido. E a função social está prevista tanto no Código Civil, no artigo 1228, parágrafo 1º, quanto na Constituição. Porque quando eu falo de direito de propriedade, eu tenho direito constitucional. Propriedade é um direito constitucional. Propriedade é um direito fundamental. Tá certo? Então, eu encontro essa palavra de função social. Essa teoria da função social, ela é aceita pela legislação? É aceita pela legislação. Tá? E aí, como é que eu faço para poder interpretar melhor essa situação? Eu analiso o caso e se cai uma pergunta na prova, qual é a teoria mais aceita pelo Código Civil brasileiro? Eu vou marcar a teoria de Ehring, que é objetiva ou objetivista, porque ela traz que a posse é corpus, a posse é direito, a posse é fato. Ah, mas eu não devo aplicar a teoria da função social? Claro que deve, porque se você não estiver dando função social na coisa, eu posso ter o direito restringido. Mas, primeiramente, a doutrina e a legislação reconhece a segunda teoria de Ehring, porque eu preciso ter a posse, para depois eu gerar a função social.
Eu não tenho como gerar função social sem ter posse. Como é que você vai pagar o IPTU de alguém se você não tem posse direta nem indireta? Você vai investir só por investir em função social? Será que isso seria pertinente? Então, a função social ela vai caber a quem exerce da posse, sendo direta ou indireta. Por que indireta? Eu sou proprietário. Eu posso comprar 5 imóveis, não morar em nenhum dos 5, mas eu pago IPTU dos 5. Mas eu alugo os 5 e eu pago o IPTU dos 5, tá? Então, essa aqui é a ideia. Conceito de detenção para a gente diferenciar da posse. Detenção é a situação em que alguém conserva a posse em nome de outra pessoa, em cumprimento às suas ordens ou instruções. Espera aí. Posse, detenção. Para eu ter posse, eu cumpro ordens de alguém? Não. Para eu ter detenção, eu cumpro ordens de alguém? Sim. O exemplo de detenção é o caseiro. O exemplo de posse é o locatário. Então, eu posso comparar da seguinte maneira. Posse, eu exerço o direito de uso da coisa, sem uma relação de dependência do proprietário, sem uma relação de subordinação do proprietário. Detenção, eu exerço a posse, mas eu tenho uma relação de dependência e subordinação. Na detenção, eu cumpro ordens. Tá? Ah, mas professor, você falou que detenção é diferente de posse. Agora você fala que ter a detenção é ter a posse? Sim, porque quem está direto na coisa tem a posse de uma forma ampla. Ela é fática, se esqueceram? Ah, e esse detentor aí, o fazendeiro, ele exerce detenção. Ah, ele pode fazer uma ação de defesa da posse? Não, porque ele é detentor, não é possuidor. Então, para o detentor, não cabe as ações de defesa da posse. Importante saber que posse não é detenção. E lá no artigo 1196 fala de detenção. Considera-se detentor aquele que, achando-se em relação de dependência para um outro, conserva a posse em nome deste, e em cumprimento de ordens ou instruções suas. É a figura do caseiro. Aquele que começou a comportar-se de modo que prescreve este artigo, em relação ao bem e a outra pessoa, presume-se detentor até que prove ao contrário. O presume-se detentor até que prove ao contrário, orientação jurídica. Tem um caseiro, assine um contrato de trabalho. Identifique a função dele como caseiro, para que ele seja qualificado como detentor de forma expressa e não haver risco de se perder a propriedade. Fechou? Passou aqui. Mera permissão ou tolerância. É possível que caia uma questão do artigo 1208? É possível. Nós temos aí 16 avaliações, tá? Então, vamos analisar o artigo 1208. Não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância, assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade. Bom, atos de mera permissão, eu coloquei embaixo, prévia e expressa. Tolerância, posterior ou tácita. Então, eu posso permitir expressamente que você fique no meu imóvel em um determinado prazo. Estourou esse prazo, você permanece. Eu não falo nada, mas eu tolero. Então, é posterior. Assim como não autoriza sua aquisição aos atos violentos ou clandestinos. Se eu uso de posse injusta, eu tenho violência ou clandestinidade, ou precariedade. Mas, nesse caso, o artigo 1208 não prevê precariedade. Só prevê atos violentos ou clandestinos. Então, se eu pratico o ato violento e entro na posse de algum lugar, eu não tenho como obter aquele lugar. Eu não tenho como exercer posse naquele lugar se o proprietário me denunciar. Agora, eu vou ter depois que essa violência cessar. Se essa violência acabar, cessou a violência ou a clandestinidade, aí eu passo a ter direito da posse, desde que eu comprove a minha boa-fé, porque eu só posso ter aquisição por uso capião se eu demonstrar minha boa-fé, tá? Bora passar. Classificação da posse. Eu boto todas as classificações da posse aqui. É importante que vocês entendam que elas podem se misturar. Elas podem ser posse. A posse pode ser direta e indireta ao mesmo tempo? Não. A posse direta é de quem está na coisa. A posse indireta é quem está fora da coisa. Por isso que eu boto o exemplo ali. Locatário está no imóvel, posse direta. Locador, que é o proprietário, está fora do imóvel, posse indireta. Mas se eu tenho uma relação de locação, eu tenho posse direta e posse justa. Tá? Eu coloco um quadro comparativo aqui do que é posse direta, do que é posse indireta. Falo da posse justa.
não apresenta vícios. Falo da posse injusta, apresenta 3 vícios: violência, clandestinidade, precariedade. Posse de boa-fé, falo da boa-fé subjetiva, da boa-fé objetiva. Para essa avaliação não tem necessidade de diferenciar essas duas boa-fé, vamos falar assim, né? Não é preciso. É importante saber que a posse de boa-fé, ela tem preenchido os requisitos da eticidade, sociabilidade e operabilidade. Tá? A pessoa quer estar no local, tem o direito de estar no local e exerce seu direito no local. Posse de má-fé, ela é eivada de vícios. A posse de má-fé, eu posso dizer que ela é injusta e violenta. A posse de boa-fé, eu posso falar que ela é justa e legal. Posse com título, pode ser de boa-fé, porque ela é justa e direta. Então, a posse com título é um documento que te garante o direito de estar na coisa. Posse sem título é aquela que você entra na coisa e lá fica sem documento. Eu boto aqui como achado de um tesouro. Eu acho alguma coisa, passo a exercer posse sobre ele, mas eu não tenho documento. Então é posse sem título. Quer dizer que seja ilegal? Não. Nem toda posse sem título é ilegal. Algumas podem ser, mas eu posso ter posse sem título legal. Se eu permito que um meu amigo resida no meu imóvel, ele tem a posse sem título, justa e de boa fé e direta. Posse sem título, justa, de boa fé e direta. Mas se alguém invade meu imóvel e lá estabelece sua residência, tem a posse de má-fé, injusta, por violência e sem título. Então eu posso misturar todas as classificações da posse, tá? Posse nova, posse velha, a de interdicta, que são os interditos possessórios, que são classificados em manutenção da posse, quando há turbação, reintegração da posse, quando há esbulho, e interdito proibitório, quando há ameaça iminente, quando aquela ameaça não se concretizou. Então, a posse ad interdicta é a que pode ser defendida pelas ações possessórias, diretas ou de interditos possessórios, que eu acabei de falar. Tá? Essa é a posse ad interdicta. Posse ad uso capione, que é que se prolonga por um determinado lapso temporal, que é a posse com vistas ao uso capião. É a posse mansa, pacífica, ininterrupta e duradoura. É a posse que eu tenho vontade de ser dono. Então, ações de defesa da posse ou interditos possessórios. São as ações que a gente acabou de falar. Ação de manutenção da posse quando há turbação, ou seja, a pessoa que está na coisa, no local, é perturbada e não consegue exercer o seu direito. A ação de reintegração da posse, quando a pessoa que estava na coisa é posta para fora, ocorre um esbulho e ela tem o direito de voltar e assim ela busca judicialmente isso. Ação de interdito proibitório é uma ameaça iminente, ocorre quando o possuidor quer defender a sua posse de uma agressão ou turbação iminente, aquela que ainda não aconteceu, mas está prestes a acontecer. Então ela busca o judiciário para afastar esse agente, né? É uma forma de prevenir a injusta agressão, é uma ação preventiva. Características do direito real, já caminhando para o final, eu relaciono todos eles aqui. Se vocês observarem, eu boto relação entre sujeito e coisa, relação do poder, de poder e de domínio, norma de ordem pública, imediatidade, permanente, absoluto, elástico, objeto é a própria coisa, posse pode ser direta ou indireta. Tudo isso está naquele quadro, o primeiro quadro que nós falamos no início da matéria. Tá? Tá tudo lá. Eu classifiquei, eu trouxe essas características para cá para a gente visualizar. Tá? O que é absoluto? É ser proprietário da coisa. Não quer dizer que seja absoluta que vai ser a propriedade ilimitada, não. Pelo contrário, ela é limitada. Elástico. O que é elástico? Elástico é para efeito de conhecimento, mas não tem uma pergunta direta sobre isso na prova, não. É quando o proprietário está na coisa e detém de todos os poderes da coisa. E aí sai da coisa, que ele vai ter a posse, o proprietário tem a posse absoluta e a posse plena, com todos os poderes em mãos, mas quando ele sai, ele transmite esse direito de propriedade para terceiro, e aí terceiro vai usar aquela coisa em nome dele mesmo, porque ele tem o documento para aquilo, mas não tem a vontade de ser dono. E quando sai do imóvel, que é o aluguel, ele entrega as chaves, aí o proprietário volta para o imóvel novamente. Então, quando o proprietário volta, esse direito contrai, ele estende e contrai, por isso que é elástico. Evolução dos direitos reais, já caminhando para o final, para a alegria da galera.
Chegando em época de prova, falta mais 50 slides aí, tá tudo tranquilo. Bora lá. Em que pese um estudo de direito da posse preceder a propriedade, em uma análise histórica, ao longo do tempo notamos que a evolução dos direitos reais está ligada ao desenvolvimento da propriedade privada e à regulação das relações patrimoniais. Não se comentando aqui a noção de que a propriedade sempre foi a mesma durante a evolução histórica. De fato, não. A evolução histórica trouxe mudança nas características e no desenvolvimento e evolução histórica. Nós sabemos que o mercantilismo e o capitalismo trouxeram interesses de venda de propriedade, venda do imóvel, venda do lote. E aí houve grande negociação com relação a isso. Então, nós temos uma análise histórica sobre propriedade, sobre posse, e temos uma análise legalista sobre propriedade, sobre posse, sabendo que posse é uma coisa e propriedade é outra, tá? Então, bora para o próximo, já para fechar. Posse na locação. Essa parte é interessante. A posse é um fato que pode ser de direito. Tá? A posse é fato, pode ser de direito. Assim a lei brasileira entende. Quando falamos de posse ser de direito, nos remete a um raciocínio de uma situação em que A aluga um imóvel para B. E, neste sentido, alguns dos poderes inerentes ao proprietário são transmitidos para o possuidor, que deverá cuidar da coisa como se fosse dele. Espera aí, se eu falo de transmissão de direitos, eu posso transmitir direitos de propriedade? Posso, está previsto no artigo 1228, alguns deles, e está previsto no nosso material aqui. Eu tiro isso daqui do artigo 1228, ampliando nossa rede de conhecimento com relação aos direitos reais. Tá? Posso transmitir direitos reais, sim, direito de propriedade. A relação do proprietário com a coisa é de poder e de domínio, obviamente, mesmo que seja absoluto, não é ilimitado. O proprietário poderá usar, poderá é faculdade, poderá usar, gozar e dispor da coisa, mesmo que esta esteja alugada, pois se vende a propriedade e não se vende a posse direta em determinadas situações. Logo, entendemos que o imóvel alocado poderá ser vendido. Então, peraí, se eu sou dono de um imóvel e o meu imóvel está alugado, eu posso vender o meu imóvel? Com certeza pode. De quem é o direito de preferência? Do locatário. Isso está previsto na lei de locações. Ah, tudo bem. Mas se ele não quiser comprar, tem algum problema? Não, eu posso vender. Tá? Eu quero vender meu imóvel. A vende para B, mas o imóvel está locado. Antes disso, eu pergunto para o locatário: quer comprar? E o locatário fala: não, ele tem direito de preferência. Então, beleza, mesmo assim eu vou vender. Aí o locatário continua no imóvel, eu vendo para B. B compra o imóvel. B pode entrar no imóvel? Não, porque existe um contrato de locação vigendo. Tá? Se o B quiser entrar no imóvel, ele vai descumprir o contrato de locação. Ele vai ter um prazo para esperar o contrato terminar, para ele poder, o locatário sair e ele assim entrar. Obviamente que isso tem um estudo para a negociação desse nível, e o comprador tem que aceitar comprar um imóvel com o locatário. Mas não há impedimento algum de negociação de compra e venda de um imóvel locado. Beleza? Espero aí que, para fechar, tem mais um aqui. Já fechou. Ó, bons estudos. Por hoje é só. Espero aí que esse resumo tenha ajudado. Bateu aqui 48 minutos, já indo para 50. Não era a ideia chegar em 50, eu queria parar com 30, mas eu precisei passar o material completo e tocar nos pontos mais importantes dos estudos de vocês. Mais uma vez agradecendo toda a atenção e espero que seja de grande valia esse material, que vocês possam fazer uma boa prova, sabendo que eu vou estar à disposição de vocês em sala de aula, sabendo que o meu celular está à disposição também, o material vai estar lá na plataforma, e quem tiver alguma dúvida pode falar comigo, eu estou à disposição, tá? Então, boa sorte aí. Boa sorte não, boa prova, porque vocês já vão estar estudados. Nós falamos esses assuntos aí mais de 50 vezes em todas as aulas. Então, já vai estar no sangue, tá? Um abraço a todos, até a próxima e boa prova.